tudo bom com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho hoje sobre a questão da crítica. Além de trazer a visão sistêmica, eu trago um pouquinho do meu aprendizado de estar todo dia no consultório e trabalhar com as pessoas há quase 10 anos. E eu queria trazer essa questão da crítica porque a visão sistêmica amplia, como sempre, né? O olhar sobre os fenômenos, né? É um método fenomenológico, então analisa cada caso, mas a gente pode falar das tendências, porque às vezes as tendências, né, elas já dão grandes insights pra gente. Então o que acontece na crítica? É muito comum as pessoas chegarem no consultório e além de tudo é gostoso, porque a gente é paciente também, né? Chega, vai lá e desabafa. É bom, né? É uma boa catarse, dá uma limpada. O problema é quando a crítica fica mordaz, reiteradamente acontecendo, né? E ela se dá para alguém que veio antes da gente. Então, quando a gente faz uma crítica mordaz com relação ao pai e à mãe, o vô e a avó, ou aquele funcionário que está naquela empresa há mais de 20 anos e saiu porque ele tinha um perfil conservador, porque ele não acompanhava as tecnologias e eu entrei, né? Porque sou muito jovem, sou muito inteligente, já tenho diplomas em não sei quantos lugares, e a gente olha para aquele funcionário e fala como ele era desatualizado, como ele não sabia fazer as coisas, como ele não sabia mandar um e-mail. E aí a gente olha para esse trabalho que foi feito durante 20, 30, 40 anos, com pessoas que foram atravessadas por outros períodos da sociedade, que tiveram outros pais e mães, outros chefes, que pegaram essa empresa em outro momento, né? Porque a sistêmica também traz essa visão para a organização. É muito interessante olhar a sistêmica também no ambiente de trabalho. Então, quando eu falo empresa, também vamos fazendo esse paralelo com a família. Então, estava em outra situação econômica, outros antepassados, né? A sociedade permitia outras coisas, né? É muito fácil a gente ter nascido na era digital e falar que as pessoas que não nasceram na era digital são atrasadas. Então, quando a gente pega esse processo e critica aqueles que vieram antes, a gente está trazendo para a gente um grande problema. Porque também a gente desconsidera que poder ter esse olhar distanciado com relação à realidade só é permitido para nós porque nós não fizemos parte dela. Então nós não estávamos ali executando. Nós não tínhamos aqueles recursos para fazer as coisas. Então a gente tem esse olhar distanciado, a gente faz análise, a gente faz auditoria, né? Somos todos auditores da vida alheia. A gente chega e fala, não fizeram direito. E aí o que acontece com a gente? E é muito comum acontecer. Principalmente na área profissional eu vejo. Poxa, esse primeiro profissional que fez isso foi péssimo, dá aqui na minha mão que você vai ver que não vai acontecer isso. Aí você olha para aquele profissional e fala, nossa, mas parece, né, que o que você fez, o remendo ficou pior do que o soneto. Ou nós, enquanto filhos, não, os meus pais foram assim ou foram assados. Não, eu vou fazer diferente. E aí o que acontece? A pessoa vai pra terapia e ela chega pra mim e fala assim, Cauana, fiz igual. E quem nunca, né? Porque a gente vai pra sistêmica não é à toa, porque a gente percebe que a gente repete as coisas. Então a crítica, ela faz isso. A gente coloca muita energia em auditar a vida do outro e não percebe que a gente tá levando o carro pro mesmo lugar. Então, às vezes, esse funcionário que é todo de vanguarda, que teve o MBA, NASA, fez o curso da NASA, ele pode levar essa empresa para um lugar até pior do que esse funcionário que era tradicional. Ou esse filho pode levar a família para um lugar até pior do que ele diz que o pai e a mãe levaram. Por quê? Porque ele está gastando toda a energia em criticar. Então, sempre brinco com meus pacientes ou nos grupos, né? Viu? Você criticou? Presta atenção que você vai repetir. Vai repetir. Né? Agora você olha para isso. Vamos lá. O que meu pai e minha mãe fizeram, com as condições que eles puderam, com a questão psicológica que eles tinham, com os avós que eu tenho, mas que eram os pais deles, com o período econômico, com o período social e histórico X. Esse funcionário na empresa
as condições que ele tinha, quantos anos de formado ele tinha, se ele tinha que sustentar a família dele, enfim. Eu olho para as condições dele e vejo o que ele fez de maneira positiva, o que rendeu bons resultados, o que não foi muito positivo. Eu tenho um certo mapa da mina aí. É claro que não necessariamente eu vou cair nesses mesmos lugares, mas eu tenho uma tendência. Então, se eu for por esse lado, a tendência é que eu tenha um resultado negativo. Se eu for por outro, eu tenho uma tendência de conseguir um bom êxito. Poxa vida, ao invés da crítica, o que é que eu tenho? Eu tenho um mapa. Então, ao invés de auditar, o que a gente pode fazer com essas pessoas que vieram antes da gente? Agradecer. Muito obrigada de ter deixado essas pistas para mim, João e Maria, que agora eu posso ver onde é que eu quero chegar, onde que eu quero ir para chegar num resultado que é melhor para mim, porque a gente desconsidera que às vezes até o resultado que essa pessoa atingiu era o que ela queria, mas pra gente que somos formados pela NASA, não é bom bastante. Então, acho interessante a gente pensar sobre a crítica, sobre essa visão sistêmica, porque ela amplia muito as questões e faz a gente ter um olhar de muito mais humildade e muito mais aprendizado do que ficar auditando a vida alheia. Tá certo? Obrigada, um ótimo dia para vocês.